As autoridades estão buscando evitar a passagem ilegal da boiada. A boiada que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que queria passar naquela célebre reunião de 22 de abril, cujo conteúdo em vídeo acabou vindo à tona dentro do inquérito sobre a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Esse episódio, que foi incluído, inclusive, no relatório da PF agora, nessa operação, ele foi ali um efeito colateral da divulgação daquele vídeo por uma outra causa, né, que já era grave o bastante e que eu tenho comentado bastante aqui. A interferência na PF, a instrumentalização política da Polícia Federal, que tem a ver com esse caso, e eu vou dizer por quê, com todas as nuances, como eu faço aqui, porque esse programa não é para gente de mente binária e maniqueísta. Então, vamos lembrar o que disse o Ricardo Salles e que foi transcrito no relatório da PF nessa operação. A PF identificou lá o modus operandi dele. Então lembrou, abro aspas, que são muito difíceis e nesse aspecto eu acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de infraestrutura. E a instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário no dia seguinte. Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Fecha aspas. Foi isso que o Ricardo Salles disse naquela reunião. Vamos aproveitar que a imprensa está aí falando da pandemia da Covid e vamos mudar aqui o regramento, simplificar. Esse é o discurso dele, né, de simplificação. A questão é a maneira como se faz isso e quem é que está lucrando com isso. E existe o caminho legal e existe o caminho legal. Às vezes a pessoa que está cometendo uma ilegalidade, ela fala em simplificação como um eufemismo. Na verdade, não é isso que está acontecendo um puxadinho. Muito bem, é isso que a operação, a investigação vai apontar. E aí ele continuava, aspas, não precisamos de congresso, porque coisa que precisa de congresso também, nesse fuzuê que está aí, nós não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta. Sem parecer, também não tem caneta, porque dar uma canetada sem parecer é cana. Quer dizer, resulta em cadeia, né? Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. Fecha aspas. Dessa maneira aí, toda truncada, com um vocabulário bem abaixo daquilo que o cargo deveria exigir, o Ricardo Salles estava falando nessa passada da boiada. E aí a PF mostrou que esse modus operandi, parecer, caneta e tal, teria sido aplicado na questão das exportações ilícitas de produtos florestais. Tem lá um trecho do relatório que diz o seguinte, aspas, na ausência de um parecer do corpo técnico especializado que objetivasse a eventual revogação da instrução normativa tal do IBAMA, dá o número lá de tudo, o que se viu na prática foi a elaboração de um parecer por servidores de confiança em total descompasso com a legalidade. Fecha aspas. Quer dizer, eles não tinham ali o parecer do corpo técnico especializado para revogar uma instrução que estava bloqueando os interesses deles. Então, o que eles fizeram? Pegaram os servidores de confiança, fizeram ali uma elaboração informal que não está dentro dos caminhos legais. E aí você teve empresas beneficiadas e, paralelamente a isso, você teve a identificação por parte do COAF de uma movimentação bancária atípica no escritório de advocacia ligado ao Ricardo Salles. E aí eu preciso voltar aos aspectos que eu costumo comentar nesse programa, porque aqui não tem pano para ninguém que blinda os outros, nem que comete ilegalidades. Eu acho ótimo que o COAF tenha conseguido, mesmo diante do escanteamento e sucateamento pelo qual está passando em razão dos interesses bolsonaristas, apontar essas movimentações bancárias atípicas. O que eu lamento é que o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, use os dados do COAF, certo? E, ao mesmo tempo, suspenda apurações da Receita que miravam os escritórios de advocacias ligados indiretamente, porque estavam ligados às esposas do ministro do STF, Dias Toffoli, e do ministro
Gilmar Mendes. Então, ambas as apurações deveriam continuar. Mas quando é lá com eles, ministros do Supremo, eles dão um jeito de suspender, né? E o Toffoli, inclusive, usou lá um recurso do Flávio Bolsonaro, já contei essa história em maiores detalhes, quando ele era plantonista como presidente do STF, para paralisar todas as investigações do Brasil baseadas em dados do COAF, como a do Flávio, e da Receita, como aquelas que miravam as esposas tanto do próprio Toffoli quanto do Gilmar Mendes. E agora veio essa sujeira recente aí, ventilada pelo Sérgio Cabral em delação, a respeito de venda de sentença por parte do Toffoli, e eu já comentei isso ao longo da semana, que provavelmente vai resultar numa nova blindagem, como a gente já está vendo aí, por parte do Dias Toffoli. Então, eu defendo a investigação de todos. Você vai ver, provavelmente, bolsonarista usar isso para defender o Ricardo Salles. Não, tem que investigar o Ricardo Salles. Só que tem que deixar acontecer a apuração da Receita sobre pessoas ligadas aos ministros do Supremo, como acontece apurações da Receita sobre qualquer cidadão brasileiro, que entre ali naqueles critérios definidos no rastreamento de atipicidades. Muito bem, dito isso, tem mais um elemento aí. Veio a notícia de que a Procuradoria-Geral da República, comandada pelo Augusto Aras, indicado pelo Jair Bolsonaro, não foi consultada por parte desse núcleo da PF, que foi lá no Supremo Tribunal Federal pegar autorização para a operação contra o ministro do Meio Ambiente. E que a razão de a PGR bolsonarista não ter sido consultada era o receio por parte dos agentes de que as informações fossem vazadas para o Palácio do Planalto. Quer dizer, você hoje vive um estado de desconfiança por parte das autoridades em relação à instrumentalização política. Eu sempre comento aqui, e por isso não há nenhuma incoerência, de que o grupo político ele tenta instrumentalizar uma corporação inteira. Se puder, faz. Mas é difícil porque há reações internas. Há, felizmente, pessoas independentes, como era a atuação do delegado Alexandre Saraiva, que hoje está sambando lá no Twitter, jogando na cara do bolsonarismo a operação contra o Ricardo Salles. Por quê? Porque o delegado Alexandre Saraiva era aquele que apontou indícios de crime cometidos pelo próprio Salles. E o que aconteceu com ele? Veio a cúpula da PF trocada pelo governo Bolsonaro e removeu ele do cargo, depois de ele ter apontado indícios de crime cometido por um ministro do governo. Mas o núcleo que restou lá continuou a investigação até que conseguiu atingir, driblando aparentemente, de acordo com as informações preliminares, a PGR, que poderia atrapalhar a situação. Então vocês vejam que a instrumentalização política de órgãos de Estado, que não são de governos, ela deixa a situação tenebrosa. E a gente não sabe ainda se vai haver retaliação. Agora vai ser mais ostensivo, porque conseguiram um aval de um ministro do STF. E agora vai remover todo esse núcleo que gerou essa operação? Espero que não. Espero que haja núcleos da PF que continuem atuando com independência, apesar de todas as tentativas por parte do bolsonarismo de instrumentalizar a corporação.